Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Cegos, histórias de quem não enxerga o impossível. A intenção desse nosso projeto aqui é trazer histórias reais, né, de pessoas que saíram de uma realidade onde parecia ser difícil sair daquela realidade, né? As pessoas vieram de baixo, muitos moradores do subúrbio, de escola pública, enfim, e ousaram acreditar de que a limitação, que o impossível, ele não existe. E é possível chegar, sim, em um outro nível, né? Eu experimentei essa realidade lá atrás, né? Eu sou de Anchieta, no bairro do subúrbio carioca, estudei escola pública a vida toda e hoje sou médico, anestesista, atuando aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha intenção é levar de volta para vocês o que eu recebi de graça, que muitas vezes é uma palavra de falar, cara, é possível. Você consegue sim chegar num patamar maior, você consegue sim chegar numa realidade melhor. E eu ousei acreditar que o impossível ele não existia. E eu descobri nessa caminhada que tem muitas pessoas que fizeram o mesmo. E por isso eu trago esses convidados, né, para poder estarem aqui conosco compartilhando as suas histórias. E hoje temos o Fábio. Prazer, Fábio. Prazer todo meu estar aqui presente, nos Cegos. Estar aqui com vocês, para mim, é uma grande felicidade, compartilhando um pouco dessa minha história, da minha jornada, né? E exatamente como você falou, trazendo esperança para quem precisa de esperança, para quem não tem, para quem tem e está guardadinho ali no canto, que precisa de, talvez, de alguém para poder reativar. Dá aquele incentivo, né? Exato. Aquela luz de falar, cara, se ele pode, eu também posso. É possível para mim também. Assim, eu sempre falo aqui que existem hoje, pelo menos o que eu vejo na garotada, né, duas realidades. Ou eles acham que a vida é impossível, isso não é para mim, eu sou pobre, eu sou do subúrbio, eu vim de escola pública, então a vida é aqui mesmo onde eu tô enxergando, né? Ou eles acham que a vida é muito fácil, que faz assim, né, assim como o outro lá que estava ali e começou a, enfim, se envolver com coisas erradas e rapidamente já tem carro, moto e cresce, e a vida não é fácil, né? A vida é feita de muita luta, mas a luta, ela sim se torna possível, a conquista se torna possível ao longo do tempo, né? Mas conta pra gente, Fábio, você hoje trabalha com o quê? Então, hoje, atualmente, eu sou vice-presidente, estou vice-presidente no Instituto, né? Mas profissionalmente eu sou formado em engenharia civil, né? Sou engenheiro de civil de formação. Por qual faculdade? Eu sou formado pela Unig. Certo. Ela fica ali em Nova Iguaçu, né? Comecei na Estácio, mas aí fui para a Unig e terminei na Unig. Mas não comecei, né, com essa parte bonita da vida, né? Porque quando a gente quem olha agora vê a parte bonita da vida, né? Quem olha vê o Fábio engenheiro, né? Fala, não, ele é engenheiro, né? Fez faculdade, conseguiu chegar lá. E aí quando a gente fala, né, sobre engenharia, fala sobre medicina, a gente faz uma ligação direta a pais e famílias muito bem estruturadas. E falando, pô, tanto de você quanto de mim, isso não é uma realidade. Entendeu? Exato. E a gente veio mostrar essa vertente. Exato. Dentro de casa, meu pai é mecânico, né? E Anchieta, com uma oficina, trabalhava com lanternagem de pintura e com mecânica de automóveis. E aí, naquela realidade, você falar que você vai sair daquela realidade, né? Do filho do mecânico. E, não, eu vou entrar numa faculdade. Primeira vez que eu falei que eu ia fazer medicina, meu pai falou para mim, meu filho, é muito caro. Não dá, porque ele via os clientes dele que tinham filhos em faculdade de medicina, uma faculdade privada, né? E eu falava, não, pai, eu vou conseguir fazer a faculdade pública, né? Eu fiz faculdade, eu fiz a Unirio e não vou conseguir. Não, meu filho, como é que você vai conseguir e tal? E ousei acreditar e cheguei, né? E assim como você lá atrás, você disse pra gente que é de Nilópolis, é isso? Sou de Nilópolis, meus pais são de Nilópolis também. Sou filho de professora, minha mãe é professora de português e literatura. Meu pai também é mecânico, formado ali no Senai, mecânica de moto, mas mecânica é quase a mesma coisa, né? Então ele conserta carro, também mexe com eletrônica, né? Telefone. Meu pai é um Assolan, 1001 utilidade. É o famoso MacGyver, né? Exatamente, meu pai é o MacGyver. Então, assim, não tenho essa estrutura, né? Não tem essa estrutura como as pessoas costumam olhar hoje e acham que a gente tem. Não tenho. Meu pai é muito simples, minha mãe também é muito simples, e minha mãe veio de uma criação também muito simples.
A mãe dela é doméstica, meu avô padeiro. Então, assim, vem de algo bem humilde. Do lado do meu pai, a mesma coisa. Depois o tempo foi melhorando. Então, a minha realidade, ela é muito semelhante à de todo mundo, à da grande maioria. É isso que eu ia Entendeu? falar. A da grande maioria. Isso que você traz é a massa, né? Exato. A grande maioria das pessoas está nessa realidade, Sim. né? E aí, conta pra gente, nesse momento onde você é filho ali dos seus pais, na sua casa, nessa realidade mais humilde, em Nilópolis, onde que foi o despertar para falar, poxa, acho que eu vou, em vez de... Porque para quem veio da nossa região, a gente sabe que quando chega na adolescência, vem aquela vontade da independência, e é o caminho natural que a gente observa é a galera começar a trabalhar. Sim. Né? Pega um bico aqui, faz um negócio ali e tal, aí começa a deixar a escola meio de lado, e aí começa a ganhar aquele dinheirinho que acha que é muito dinheiro, Exato. e não é, né? Aquilo não dá para sustentar uma família Sim. futuramente, mas larga o estudo e fala, não, aqui tá melhor para mim no momento. Como é que foi para você essa caminhada de virada de chave de falar, não, eu não vou para esse caminho que todo mundo está indo, eu vou sentar e estudar. Como é que foi esse caminho? Rapaz, a grande responsável por isso é a dona Patrícia, tá? Porque por ela ser professora, então ela entende que o papel da educação. Então, assim, por mais que eu quisesse, ela falava, estuda. Porque o estudo vai te dar um norte. O estudo vai te dar algo que eu não pude ter. E ele vai ser o diferencial. Então, através daí que veio a minha vontade, né, de continuar. Porque também eu não tinha aquela opção de desistir. Eu sempre tive muita facilidade para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro não, porque quem ganha dinheiro é criança, mas sempre tive muita facilidade para fazer dinheiro. Adulto faz dinheiro. E aí, por eu ter essa facilidade... Coisa que veio do berço aí do MacGyver, né? Exato. Tendo MacGyver em casa, é aquele... Meu pai, ele brinca, ele fala, é bookstria. É o cara que faz de tudo, né? Então eu também sou um pouco disso, né? Sim. Eu faço em casa, faço obra, eu boto piso, eu faço não sei o quê. Aí eu chego no hospital falando, pô, que eu tô fazendo uma obra lá em casa. Aí o pessoal, tá fazendo... Aí eu conto que eu que tô botando piso. Mas com você tá botando piso? Como assim? Faz mais o quê? Né? E aí a gente vai desenvolvendo outras coisas, aprendendo que a gente consegue, né? Então... Eu tenho um sócio, né? E aí a gente troca muita ideia. E aí, nessas nossas brincadeiras, a gente ora muito, a gente pede muito, né? Acho que todo mundo pede para ser bem-sucedido, para ter sucesso no que faz. E a gente tem uma brincadeira nossa que, tipo assim, a gente tá ali brincando, aí fala, ih, o céu hoje deve estar uma confusão, porque assim, se for para ajudar o Fábio Júnior engenheiro, hoje o Fábio Júnior tá como ladrilheiro, a galera vai se perder lá em cima. Então assim, a gente tem, porque é exatamente isso, a gente faz de tudo um pouco. Então, falando agora do Fábio Júnior, dessa vertente, né, de fazer dinheiro. Quando comecei a trabalhar muito cedo, porque eu sempre gostei de ter a minha independência. Então, os meus pais, acho que todo menino sempre teve essa vontade de ser jogador, né? Eu também tive. Passei por alguns clubes, né? Não fui federado, mas passei por alguns clubes. E a gente fica nessa esperança. Mas o dinheiro, né, dentro da minha família era limitado naquela época. Então, eu queria, às vezes, fazer um teste em algum lugar, mas o meu pai não tinha um dinheiro para poder tirar uma xerox de um documento. Então, a gente sabe que essas dificuldades acabam fazendo com que os sonhos fiquem pelo caminho, né? E eu não deixava isso me abater. Eu tentava, de alguma forma, fazer esse dinheiro para conseguir, mas a gente sabe que, como criança, você não consegue tanta desenvoltura para resolver alguns problemas. E aí, com o passar do tempo, por gostar muito de dinheiro também, né? E não querer pedir muito meus pais, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. E fazia o que aos 14? Aos 14 anos, aos 13, 14 ali, eu descobri, né, uma habilidade que eu tinha para cortar cabelo. Maneiro. Um belo dia eu estava em casa, assisti um vídeo no YouTube de como cortar um cabelo e falei, isso aqui é fácil de fazer. E peguei uma máquina que tinha lá em casa e comecei a cortar o cabelo do meu irmão. Cheguei na rua, falei para uns amigos que tinha essa facilidade, né? Eu falei, consigo cortar um cabelo aqui, cara. Se vocês quiserem cortar, eles aceitaram de boa. E eu vi que os primeiros cortes não ficaram ruins. Eles não ficaram ruins. Então, eu comecei a ir, né? Meus amigos,
em volta começavam a falar, pô, por que você não faz isso aqui pra ganhar um dinheiro? Meu pai tinha uma loja de bicicleta, né? Que ele mexia com bicicleta, forneceu bicicleta pro Brasil todo. Isso lá em Nilópolis. Isso lá em Nilópolis. E aí a loja tava parada, porque a loja foi do meu avô, passou pro meu pai. Eu cheguei até a mexer com bicicleta também, ajudava lá. E aí, com essa desenvoltura, né? Com essa habilidade em cortar cabelo, os amigos começaram a falar, pô, cara, por que tu não começa a cortar cabelo? Virou o barbeiro da galera. Virei o barbeiro da galera. E o meu corte era R$5. Pra uma criança que não tinha nada, eu passei a fazer assim, numa semana eu tinha R$80, R$100. Então era muito dinheiro para uma criança. E aí é onde entra o cenário que você falou. Começa a ver dinheiro, você começa a querer largar o estudo. Mas aí foi o que eu falei. A dona Patrícia é muito responsável, é o pilar disso tudo, de eu não desistir do estudo. Minha mãe sempre investiu muito na minha educação. Por ela ser professora, ela trabalhou em colégios particulares, eu acabava sendo bolsista, né? Acabava sendo bolsista dentro desses colégios. Mas tinha que manter nota, tinha que estudar, tudo bonitinho. Então, tive um período que eu estudei no colégio público, mas foi um período bem no final já do meu ensino médio. E aí, ela me incentivou muito. Comecei a cortar cabelo. Aderi a essa ideia, comecei a cortar cabelo, comecei a fazer dinheiro, só que a parada começou a ganhar uma proporção muito grande. E eu continuei cortando cabelo, né? Fui levando. No início era por diversão, mas depois eu vi que aquilo ali dava pra virar uma fonte de renda. E chegou um momento que eu fazia até mais dinheiro que os meus pais. Sendo que eu sempre tive um olhar pro dinheiro um pouco diferente do que meus pais tiveram. Meus pais, né? Meu pai, por exemplo, por ele ser um MacGyver, ele sempre teve muita facilidade de fazer dinheiro. Mas ele não tinha facilidade de ter a gestão daquele dinheiro. Isso é a realidade de todo mundo da região, né? Exato. A minha mãe é a mesma coisa. A minha mãe era uma das pessoas que ganhava mais ali, né? Dentre todos ali dentro de casa. Mas a minha mãe, ela não sabia gerir aquele dinheiro dela. Então ela tinha essa dificuldade e também sempre estava endividada. É o normal, né? De todo brasileiro. Então as pessoas acaba sendo normal achar as coisas difíceis, acaba sendo normal achar que o básico é impossível, e não é. Só que você não pode normalizar o que é ruim. Essa é a realidade. E as pessoas normalizam. E aí eu vi que existia esse problema dentro da minha casa, mas eu não gostava de ficar sem dinheiro. Então eu comecei a aprender a gerir o meu dinheiro. Então, em pouco tempo, eu tinha mais dinheiro que meus pais. Eu lembro que com os meus 16 anos, eu devia ter na minha conta, na época eu usava até a conta da Caixa, né? Na Caixa Econômica, que a gente sabe que não rende muita coisa, mas era a que eu usava. Era o que tinha ali de informação para poder conseguir colocar, né? E eu lembro que eu tinha cerca assim, de uns R$12 mil na minha conta. Então, para uma pessoa de 16, 17 anos, pô, era um valor considerável. Rico, né? Exato. Sendo que, ao mesmo tempo, eu ficava muito triste por ter aquele dinheiro, mas ter medo de usar. Porque eu tinha aquela crença da escassez, né? De achar que vai acabar. Então, eu tinha esses impasses, mas tinha também muita facilidade de ter as coisas. E fui construindo a minha vida dessa forma. Quando eu completei, aí fui pro ensino médio, né? Minha mãe decidiu me colocar num colégio pré-militar. Então eu fiquei meio louco, né, com o negócio de militarismo também. Tanto que eu sei até cantar o Cisne Branco aí, da Marinha. Então, meus amigos, a maioria, né, dos meus amigos ali, eles são da Marinha, da Aeronáutica. Passei esse período, mas eu vi que o militarismo não era para mim. Eu sempre achei, aí por fazer dinheiro e começar a enxergar a vida por uma nova vertente, uma nova ótica, eu sempre achei que eu tinha potencial para mais. Mas esse pré-militar que você está dizendo foi durante o ensino médio? Ensino médio. Que preparava para qual vertente? Preparava para desde aprendiz, né, de marinheiro a oficial. Porque o aprendiz de marinheiro ali é soldado, né, soldado. E tinha prova para EFON, EPICAR, SpaceX, são oficiais. Então preparava para tudo. E o que você acha dessa vivência no ambiente que era um ensino médio? Sim. Voltado para concurso? Qual foi? Você veio de uma escola normal, uma escola tradicional antes. Quando você ingressa nesse ambiente, qual é a diferença? O que você acha que aquilo te somou nesse período que você estava lá? Qual era o colégio que você estava? Eu estudei no Colégio Cursurpec, do Urubatã.
né? Certo. Ele era o diretor, não sei se ainda é o diretor, eu acredito que sim. Que era o dono, né? Então, o que aquilo ali me somou? Disciplina. Todo concursado é muito disciplinado. E, às vezes, por você estar em colégios particulares, o colégio particular em si não te traz uma disciplina, tá? Então, quando o colégio ele tem essa vertente, né, pré-militar ali, segue um certo regime, querendo ou não, você acaba tendo uma disciplina. O professor entra, você levanta, então o professor manda, você senta, então tem toda essa disciplina. Então, disciplina, para mim, foi algo que eu aprendi muito, né? Foi algo benéfico que eu acredito que eu aprendi dentro desse colégio. Respeito, o respeito é outro, né? Porque mesmo sendo um colégio particular com um regime militar, não sendo um colégio militar, você tem que respeitar. Ali tem uma hierarquia e você tem que respeitar. Então, isso também. Organização, muito, muito bem organizado, muito bem estruturado. Então, esses foram os benefícios. Né? Sendo que eu tenho eu não consigo, para mim só não dá, militarismo, eu acho que eu preciso de mais, entendeu? Eu concordo, eu entendo um pouco você, porque eu sou um pouco parecido. Assim, eu fui da Marinha, né, você Sim. falou do Cisne Branco, eu fui da Marinha, fui do Colégio Naval e não segui para a Escola Naval. Saí de lá porque falava, cara, não, isso aqui é um teto que eu não quero ficar nesse teto, eu quero tentar alçar novos voos, né? E nesse momento onde eu falei, cara, eu vou largar isso daqui, você pensa, pô, você veio de Anchieta, da Escola Municipal Alexandre Fará, foi, acreditou, estudou, conseguiu chegar num ambiente onde, cara, quase ninguém chega, Sim. né? E aí, nesse momento, eu falo, não, isso não é para mim porque eu consigo mais. É o que você estava falando, né? Poxa, eu poderia ter parado ali naquele ambiente onde para mim estava dando dinheiro. Repara, naquele momento, você tinha financeiramente mais sucesso do que os seus pais. Sim. Aí você fala, pô, por que eu vou batalhar tanto se hoje eu já tô à frente do cara, entendeu? Sim. Então, naquele momento eu falei, cara, não dá. Isso era algo que eu via muito dentro do meu colégio. Eu tenho um amigo assim muito querido, que é o Bruno. Hoje ele tá na Marinha Mercante. Sim, um irmãozão meu, né? A gente não tem tanta proximidade hoje em dia por conta da vida dele, a minha vida também, mas é um cara que eu admiro demais. E eu sempre olhei, não só para ele, mas tinha outros amigos ali também, olhei para ele com esse olhar que você tinha sobre você. Cara, esse cara, ele tem um potencial muito grande para estar fazendo só isso aqui. É só isso. Ele tem que sair daqui. Só que, às vezes, eles mesmos não se enxergam dessa forma. É isso. O cara era um crânio, o cara resolvia as questões de matemática de forma absurda e de maneira simples. Eu falava, não, Bruno, calma aí, isso não é assim. E ele resolvia. Eu falava, cara, tu pode muito mais. Só que era aquilo. Eu sempre falo para todo mundo que lá no Colégio Naval, lá em Angra, eu olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui é o maior desperdício de cérebro por metro quadrado. Por quê? Tinha uma galera lá como eu, esforçado, né? Corre atrás, aprende. Tem uma galera lá que deu sorte. Tem uma galera que fala, meu irmão, não larga não, que tu deu sorte. Tu entrou ali, pô, beleza, segue aqui. A vida é isso aqui. Segura. Sim. Mas tem uma grande parcela ali Sim. que é gênio. Sim. Eu consegui conviver ali na minha turma com moleques que eram gênios. Assim, de uma inteligência absurda, né? Coisa de eu estar no segundo ano, eu lembro, eu estava estudando análise combinatória, mas lá é uma combinatória mais difícil, né? Então eu estava queimando lá e tal, e aí passou um moleque da minha turma, Soares. Meu irmão, o moleque passou, sentou do meu lado no rancho com um livro em inglês. Eu falei, cara, esse livro aí é o quê? Ele é um livro de análise combinatória. Eu falei, pô, meu irmão, eu tô numa matemática elementar ali e eu não tô conseguindo desenvolver, tô queimando aqui a madrugada para conseguir, né, preparar para a prova. O cara tá em inglês. Eu falei, mas por que tu tá estudando esse livro? Ele, não, pô, isso aqui é que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Matemática e eu tenho que entregar um trabalho, a gente tem que fazer alguns trabalhos e tal, e a gente tá fazendo um artigo sobre um tema X lá da análise combinatória. Calhou de ser o mesmo tema que a gente tá fazendo na época. Eu falei, cara, eu tô tentando aprender aqui a parada. O cara tá na sociedade, meu irmão. Tinha um outro maluco lá, o Davi, que ele dava aula de cálculo. O moleque tava no segundo ano do ensino médio. Dando aula de cálculo pra turma. Esses meus amigos eram mentores dentro do colégio. Eu vi coisas do professor parar e perguntar, como é que você fez? Aí eu falei, pô, mas tá invertendo? É normal. Então, isso assim, era normal dentro de sala. Tanto é que quando eu saí de lá, foi um episódio muito louco, porque eu falei, cara, tô aqui,
fui fazer no segundo ano, antes de eu sair, eu fiz o vestibular. Aí, na época, não era Enem, Sim. né? Não era Enem, era específica. Quando eu olhei o vestibular, eu falei, cara, difícil, mas dá. Nada demais isso aqui, dá para fazer, né? Então, vou largar. Larguei. Comecei a estudar, consegui bolsa num colégio aqui no Rio, enfim. E vim estudar no PH na época. Estudando, tendo aula de específica, o UFRJ era o meu objetivo. Eu falei, não, eu quero ir para o UFRJ, fazer medicina e tal. Daqui a pouco veio a notícia, saiu a UFRJ naquele ano, né? Foi 2011. Vestibular para entrar em 2012. Nesse ano de 2011, a UFRJ adere ao Enem. Irmão, meu mundo caiu. Falei, pronto, fodeu. Meu diferencial foi todo por ralo. Eu achei que eu ia fazer física, que eu ia não sei o quê. Não vou fazer nada. Né? E aí, naquele momento, eu olhava para aquilo e falava, cara, essa matemática que eles cobram no Enem, que a galera acha difícil, e realmente, para a galera tem dificuldade. Mas eu olhava para aquilo com uma simplicidade, que eu falava, cara, se eu tô achando isso, imagina o fulano, que é um gênio. Então, realmente, era um desperdício ali da galera travada e com medo. Por quê? Qual é o perfil dessa galera? É a galera muito inteligente, muito nova e geralmente de origem humilde. Uma coisa que eu aprendi na matemática, tá? Isso aí depois que eu entrei na faculdade, eu aprendi que o problema para variar tá sempre na base. E o problema para variar dessa galera é a base. E aí você olha a base, o pai é militar. A mãe é militar. Então, assim, já tem aquilo muito enraizado. Para você tirar aquilo ali daquela pessoa, se torna muito difícil. Muito difícil. Então, eles acham que o mundo é o militarismo e acabou. Então, ou quando não, é de uma família mais humilde. Que acha que o militarismo é o suprassumo do sucesso. O que volto a dizer aqui, tinha uma galera lá sim. que é. Sim. Tinha uma galera lá que era, assim... Não vou citar nomes, mas tem garoto na época da turma que largou, falou, não gosto, não é pra mim e tal, largou, a gente conversou, falou, cara, não larga não. Não larga não, porque, pô, vai ficar difícil pra você. Aí outro dia, passei aqui perto de uma loja e vendia sorvete para vendedores da praia. Nada contra quem vende sorvete. Sim. Mas estava uma lojinha, ele vendendo sorvete. Quando eu entro, pra poder comprar uns picolés, quem era? Tava ali? O mesmo cara que a gente falou para não sair. E eu falei, putz... Hoje poderia estar muito melhor bem. Em termos de estabilidade, em termos de ganho, etc. Então, assim, é entender aonde você está também, não se iludir. Né? Porque, assim, a pessoa fala, não, eu vou correr atrás, como a gente falou aqui em episódio anterior, falar, eu vou fazer um concurso para auditor fiscal da Receita, que eu vou ganhar não sei quantos mil, não sei o que, não sei o que. Ela fala, pô, peraí, cara. Calma aí, também, tudo bem, vamos acreditar, mas vamos acreditar com o pé no chão, exatamente, tem que saber, porque senão ele vai falar, tá vendo, fulano não conseguiu, Beltrano não conseguiu, Ciclano não conseguiu. Pô, mas qual foi o gap que ele tentou cobrir em um curto espaço de tempo? Exato, né? Exato. Mas voltando ao Fábio cabeleireiro lá, como é que foi largar a barbearia pra falar, não, eu vou estudar, ou não, foi concomitante? Não, foi junto ali, né? Lado a lado, em paralelo, e essa era uma das maiores dificuldades, não só para mim, mas para as pessoas que me cercavam. Um exemplo, a minha mãe. Quando eu saí do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu fui para um colégio público, né? Porque eu tava desacreditado, assim, não era para mim aquele mundo de militarismo. Eu achava que a vida era muito mais do que aquilo ali, e eu só não me enquadrava. Meio que eu era uma ovelha negra dentro do colégio, porque eu achava que não era aquilo, e ponto. E aí, minha mãe, o colégio era muito caro, minha mãe falou, então, o último ano do ensino médio, você procura um colégio pra você, porque eu não vou ficar gastando meu dinheiro à toa, não. Acho que ela foi meio que me dar um choque de realidade, né? Fui pro colégio público. Aí eu vi que a pista é salgada, meu parceiro. Aí o mundo é mal, Dentro do colégio público, o mundo era mal, acostumado. Em colégio particular, que tu não responde professor, regime militar. No colégio público, no colégio, as coisas eram insanas ali dentro de sala, falta de respeito com o professor dava a matéria, entende quem quiser. O professor não tá errado, tá? Porque a maioria ali também não queria nada, mas a gente volta a falar. O problema muitas vezes está na base. E aí, existe uma cultura totalmente diferente do colégio particular e do colégio público. Fui pro colégio público, estudei o meu último ano, tive um choque de realidade. E aí, quando acabou o ensino, o meu terceiro ano ali, e minha mãe falou, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai continuar trabalhando? Vai trabalhar, vai decidir trabalhar agora, ou você realmente quer estudar?
Quer seguir, de fato, É. uma carreira universitária, você Porque quer ter eu já tava uma com formação. 17 para 18. Já tava com 17 para 18. Terminei com 17 o ensino médio. Já tava quase fazendo 18. E aí a minha mãe falou: "E aí, o que que você vai fazer? Porque agora você tá de maior, você que decide", né. Já tava com 17, então já tava basicamente de maior. Aí eu falei: "Não, quero estudar". Aí eu escolhi por 3 faculdades, né. Educação física, que sempre foi algo que eu sempre gostei, matemática e tinha uma terceira vertente ali que era engenharia, mas que não era o que eu mais queria não, tá. Porque eu não acreditava, eu achava que a vida era impossível, né. Na vertente de minha mãe é professora, meu pai é mecânico. O que que eu vou arrumar na engenharia? Que loucura que eu tô fazendo. Como que eu vou arrumar um emprego na engenharia? Se eu for professor de educação física, no pior dos cenários, eu arrumo um colégio para dar aula. Minha mãe é professora, indicação. Se eu for professor de matemática, eu arrumo um colégio para dar aula. Minha mãe é professora, então eu já tenho uma indicação. Eu sentia que era mais fácil. E aí, sentei com a minha mãe e falei: "Mãe, vou pra faculdade". Minha mãe: "E aí, você vai fazer o quê?". Eu falei: "Não, acho que eu vou fazer educação física". Minha mãe: "Não. Você tem uma inteligência a mais pra desperdiçar fazendo educação física. Faz engenharia". Eu falei: "Pô, mãe, não vamos por Rapidinho, essa só abrindo vertente". parênteses aqui pra galera que tá assistindo. Ela só falou isso porque ela queria, não queria. Era o argumento dela. Porque senão o É. pessoal vai jogar nos comentários e falar: como assim? Você tá dizendo que a Não, educação física pelo amor de é Deus, só pelo quem. amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu amo os profissionais de educação física, tá? E eu acho que é uma profissão ímpar, tá? Mas o olhar da minha mãe para essa questão era que eu era muito bom com números. Então ela achava um desperdício eu trabalhar com o corpo, por exemplo, né? Na visão dela. Na Na visão visão dela, dela. porque ela tem essa ideia. A gente está falando de uma pessoa de 1976, tá? Então não é essa visão de hoje em dia, que a gente sabe que o profissional de educação física faz dinheiro, né? Exato. No online, de maneira exponencial. É. A galera antiga não tem essa visão. Porque Não tem. o profissional de educação física ele se tornou multi, né, facetário recentemente. Sim, Ele, sim, ele se colocou no mercado de maneira sim, importante recentemente. sim, Realmente, se você pegar alguém com uma formação mais antiga, tem outra visão sim, sobre isso. sim, Assim como você pegar tantas outras áreas, né? sim. Ou áreas até novas, que são muito boas, e na cabeça de quem é mais Não faz antigo, sentido, não pô. faz Não faz sentido. sentido nenhum. Imagina o cara que trabalha com marketing. Cara, o que ele faz? Eu sou copy. O cara faz texto pro marketing. Imagina explicar isso pro avô dele. Não tem como. Nem tenta. Exato, Não entendeu? dá. Essa É, é a diferença. E quando eu fiz o vestibular, a sua mãe, ela colocou a visão dela. E sim. eu tive 2 momentos que quem está assistindo certamente bateu. Um é até onde levar em consideração a visão de casa. Exato. É Esse é onde um, tem o esse, é- mega peso. esse é um ponto, porque, pô, isso traz uma coisa de decisão. E aí, quando eu fui largar a Marinha, né, por exemplo, eu fui falar com uma tia minha, que é, enfim, para mim é um grande expoente ali Sim. nas decisões que eu tinha para tomar. E aí eu falava, não, que eu vou largar e vou fazer medicina. E ela sentou comigo para estudar, para conversar, falar, olha só, deixa eu te falar. Você está numa carreira, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, papapá. E fulano não conseguiu, Beltrano não conseguiu, Ciclano largou e não conseguiu. E aí eu escutei e tal, falando, no final eu pensei, tá, você falou o nome de muita gente aí, mas você não falou meu nome. Né? Fulano não conseguiu, mas eu não sou fulano. Beltrano não conseguiu, mas eu não sou Beltrano. Isso aí é Né? muito matar no peito, tá? É isso, é jogar a bola aqui e falar, É. meu irmão, Toca aqui que hoje o pai vai fazer o gol. hoje eu olho para trás e falo, eu fui um pouco consequente, mas enfim, tava meu irmão, acreditando que era possível. O impossível não existia para mim. Eu era cego naquele momento. Falava, não, eu vou conseguir. Aí, repara, eu tava ali sem nada na mão, sem nada. Eu tinha uma bolsa de estudos no PH. Só isso. E eu falava, não, em final do ano eu vou matricular numa faculdade federal de medicina. Era um gap absurdo. Absurdo. Eu falei, não, mas eu vou conseguir. Então, assim, de sair daqui para cá foi difícil. Assim como você também, de sair de uma realidade e falar, não, eu vou me tornar engenheiro. Cara, aquilo ali, para aquela realidade familiar dentro de casa. Totalmente. Existe um hiato, né? Ele é muito grande dentro dessa história. Porque você sair de uma barbearia na Baixada Fluminense, e mais específico, Olinda, e você
caminhar para uma engenharia civil, que a gente sabe que engenharia civil dentro da Baixada Fluminense não arruma muita coisa. Essa é a realidade. E tem um parênteses também, né? Que não é só você sair e conseguir a vaga na faculdade. Engenharia, para quem não sabe, para quem deseja ser engenheiro, me corrija se eu estiver errado. A minha visão é, o difícil não é entrar, o difícil é sair. O difícil é você formar. Porque a galera vai ficando pelo caminho, Minha tomando turma pancada. na Estácio começou com 90 e 96 alunos. No segundo período a gente tinha 32. Um negócio assim. O cálculo já, pum, já derruba absurdo, a galera toda ali. É absurdo, pô. É né? absurdo. E o cálculo básico, tá? Porque no primeiro período tu não tem nada de... Não tem um cálculo 2, 3, não tem. É o básico do básico. Já derruba um montão. Então, exatamente é o que você falou. Começar não é difícil, não. Começar, você vai lá, se matricula, dependendo se for uma faculdade particular, matricula, show. Aí, difícil é terminar. E como é que foi, pra gente entender, o cenário familiar foi a mãe colocando ali, falando, não, aqui não, vai pra engenharia. Né? Ela queria exatas ali, aí eu queria um negócio de professor, ela falou, não, tenta sai um pouquinho desse mundo aqui, porque professor eu já sou. Ela sentiu na pele, falou, vou te poupar, vai para outro canto aqui. Mais ou menos isso. E tenta aqui uma engenharia, te dou esse suporte aqui, né? E aí eu acreditei, cara. Acreditei muito nisso. Fez cursinho nessa época ou não? Então, eu, pela base que eu tinha do PEC ali, por ser um colégio bem puxado mesmo, eu fiz o Enem. Minha mãe é professora de português e literatura, redação, então consegui uma nota muito boa, consegui uma bolsa na faculdade, né? Aí consegui uma bolsa tanto na Estácio quanto na Unig e num futuro consegui uma bolsa também na UVA, né? Na Veiga de Almeida. Sendo que aí eu já estava no 6º período na Unig, então eu achei que não compensava eu largar aqui para ir para lá. E aí comecei na Estácio, depois eu saí da Estácio, fui pra Unig por conta de logística. Morando em Nilópolis com os pais ainda. Aí nesse período a gente saiu de Nilópolis, né, e a gente já morava em Nova Iguaçu. E aí pra mim ficava muito mais viável ali a Unig, porque na estrada de Madureira, na reta da minha casa ali, então era muito melhor. Fui pra lá. Aí a vida começou, né, a estreitar em alguns aspectos, como por exemplo, quando você vai para a faculdade particular, você tem muitos gastos, como por exemplo, xerox, comida, né? Você tem que comer, eu tinha que comer dentro da faculdade, e transporte, passagem, então tudo isso eu custeava. E eu tinha que trabalhar, né, em conjunto com isso, porque eu tinha que fazer o dinheiro na barbearia, conciliar tudo isso e pagar a faculdade e conseguir me manter dentro da faculdade. Minha mãe me ajudou no primeiro período, né? Mas aí logo em seguida ela não conseguiu mais me ajudar e eu fui tocando de forma individual, fui tocando sozinho e eu fui acreditando, né? E aí é o que você falou, é muito difícil você se manter firme naquilo ali. É muito difícil, porque E hoje eu consigo entender que tudo que você coloca, o seu foco se expande. Então, quando a gente está ali envolto de problema, você começa a ver os problemas que tem e os problemas começam a crescer. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, de foca na solução. Se foca na solução, a solução vai aparecer, vai se desdobrar na sua frente. E aí as dificuldades começaram a aparecer. Eu tinha dificuldade para pegar o transporte, então eu andava muito, né? Isso começou na Estácio, tá? Eu soltava na Max Rolo e andava até a faculdade. E depois, ou eu voltava pra pegar voltava tudo pra pegar o ônibus pra ir pra casa. Você estava ali na linha do trem e andando, a Estácio é perto do posto de gasolina. Isso aí, a Estácio é lá andava na Dutra. Bem. Andava na Dutra. Então, assim, a Estácio é basicamente dentro da Dutra. Então eu andava aquilo tudo pra chegar até a faculdade. E aí você já fala, pô, mano, pra quê? Por que eu tô fazendo isso? Essa hora, aí tu começa a fazer cálculo. Pô, essa hora, se eu ficasse até tal hora na barbearia, eu tava fazendo a mais aí, sei lá, 200. Mas isso é a visão de curto prazo. Exato. É a visão de curto prazo. Exato. Você falou sobre gerenciamento de dinheiro. E permita-me dizer, tem aquele livro Segredos da Mente Milionária, né? E ele separa basicamente 3, se eu não me engano, são 3 tipos de pensamento, né? Aquela pessoa, o miserável, né? O classe média
e o rico e o Missão 4, né? E o milionário. Ele falou, o miserável, ele pensa no dia. Ele pensa, quanto que eu preciso hoje? Se eu tenho 50 reais, cara, é um mendigo. Você dá 50 reais, você dá 50 reais pro mendigo. Até a final do dia, ele gasta os 50 reais e amanhã sem dinheiro. Né? Essa é a mentalidade de alguém assim. Sim. Se você pega o mais um pouco, você tem a galera que pensa ali na semana, né? Ou, no máximo, no mês. Quanto que eu gasto no mês, quanto que eu ganho no mês. Né? Sim. Já o rico vai pensar quanto que eu vou fazer no ano. O foco dele é quanto que ele gasta, quanto que ele ganha no ano. E o outro milionário vai pensar na década. Então aquele ali faz sentido porque ele não está trabalhando para amanhã. Ele está trabalhando para daqui a 10 anos. Exato. E daqui a 10 anos ele vai colher um grande resultado. Então, daquele momento, a tua história é bem interessante aqui no canal, que ela traz uma realidade de muita gente que não é a realidade de quem sentou aqui até agora, que a gente falou sobre pessoas que fizeram concurso. Sim. Que é uma etapa que você, vence. Sim. Você está num projeto de 5 anos, né? De faculdade. Faculdade, é. Não, são 5 anos segurando a vontade de falar, meu irmão, tem opção, tem outro caminho. Não, eu vou acreditar. É continuar acreditando que aquilo era possível durante 5 anos, pagando o preço, né? Deixando de viver outras coisas. E aí, quando eu falo de deixar de viver outras coisas para conseguir colher lá em 5 anos, diz pra gente, como é que eram os amigos nessa relação? Cara, o que eles falavam? Eu sou um cara de pouquíssimos amigos, né? Eu sou mais reservado. Mas a galera que me cercava dentro da barbearia era algo muito absurdo, que é o que a gente falou no início, né? Acho que a gente estava até tocando uma ideia antes. É aquilo ali. Nossa, eu tenho 50 reais aqui para tomar um gelo, que era o que eu mais ouvia dentro da barbearia. E a vida era aquilo ali. E você vê, você passar anos, né, da sua vida e você tá num lugar e você voltar onde você tava e olhar para as pessoas assim e falar, cara, eles estão vendo as mesmas coisas de 5 anos atrás. A gente tá em 2026, mas aqui continua em 2010. É você olhar para o lugar e falar, nossa, aqui continua em 2010. E você olhar e ver que a parede da casa tá com a mesma tinta de 10 anos atrás. Então, essa era a minha realidade. Eu era o barbeiro, amigo de todo mundo, jogava bola descalço na rua com os meus amigos, mas tinha uma visão de que a vida era muito mais do que aquilo ali. Enquanto eu tinha uma barbearia, eu queria ter a melhor barbearia. Queria uma barbearia com som que vinha do teto. Então, eu tinha esse olhar. Mas eu queria já naquela época, eu não entendia muito de precificação, de nada disso, mas eu queria já cobrar mais caro. Mas aí os meus amigos falavam assim, tá maluca, pra que você vai cobrar mais caro? Isso aqui já tá bom, cara. 15 reais tá bom. Tá bom, é isso aqui o corte. Enquanto eles se contentavam com aquilo ali, eu queria fazer um curso para poder me especializar, para poder cobrar mais caro. Eu trocava a minha roupa, porque eu achava que aquilo ali ia trazer um cliente diferente para mim. Quando meus clientes sentavam ali, eu tinha prazer em falar que eu estudava engenharia, porque eu achava que talvez uma oportunidade viria de alguém que estava sentado na minha cadeira. Então, irmão, tu entrava na minha barbearia, entrava num tanque de tubarão, mano. Porque eu já ia moldando todo o ambiente para eu chegar onde eu queria chegar. Porque eu achava que aquilo ali ainda era muito pouco para mim. Ao ponto de eu tinha barbearia, e aí eu via que as pessoas passavam muito tempo ali. Então elas precisavam consumir mais. Notei que enquanto elas estavam sentadas ali, elas saíam para comprar um Guaraná, um Guaravita, não sei o quê. Quando eu percebi isso, eu falei, pô, eu tô deixando um dinheiro na mesa. Então eu vou passar a comprar uma bala, um amendoim, um biscoito, um guaravita e vou colocar aqui para vender. E essa era a minha visão. Enquanto eles não acreditavam, não viam dessa forma. Entende? Eu queria melhorar o espaço. Então eu ouvia muito dentro da barbearia a seguinte frase. Mano, hoje é sexta, meu irmão. Hoje é sexta, mano. Já fiz, vou fazer gala aqui, filho. Tomar o gelo, filho. E era essa a fala. O pior é que a frase é exatamente essa. É exatamente essa. Não, meu pai mecânico, né, dono de oficina a vida toda, e tem os rapazes que trabalhavam na oficina, os mecânicos, né, auxiliares de mecânica, enfim, ou de pintura, e a mesma mentalidade da barbearia. E você escutava a mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? E é muito louco. É aquela visão realmente muito curta limitada da realidade, né? E a gente quer mostrar pra galera que tá nessa realidade, falar, olha, não é só até ali não, tá?
Se você parar de querer enxergar o próximo dia e começar a enxergar o próximo ano, porque é isso que faz a diferença, né? Eu começo 2026 e falo, poxa, eu vou fazer um concurso no final do ano, fazer um vestibular, eu vou fazer um concurso para uma área XYZ, ou eu vou me especializar Sim. na minha área. Então, eu estou olhando hoje, fazendo um curso aos fins de semana, à noite, horário que dá, para me especializar para daqui a 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, eu ter uma outra visão ou uma outra atuação Sim. dentro da mesma área, né? Fazendo com que eu me torne diferenciado, etc. Ou seja, a sua visão que você tinha na barbearia, você trouxe para dentro do meio acadêmico, Sim. né? Você utilizou para ressignificar a dificuldade do meio acadêmico, Exatamente, né? É isso. exatamente. E eu comecei, né, dessa forma. Então eu olhava na barbearia e eu acreditava que, por exemplo, pô, se eu fosse só um barbeiro, nada contra nenhum barbeiro, tá? Eu vim de lá. Mas eu teria um certo respeito. Se eu fosse engenheiro, a sociedade me olharia de outra forma. Então eu tinha essa sede de ser respeitado, de virar referência para alguém, que seja para um amigo que estava ali junto comigo, E né? querendo ou não, não sei se você tem essa percepção, mas a sua caminhada certamente motivou outros ao seu redor que você nem sabe. Bem Tem provavelmente. muitos, tem Sim, colega médico sim, que veio falar comigo anos depois já, falar, cara, a sua caminhada, ela me inspirou aqui, 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 né? O que você falava, eu, às vezes falei lá atrás. sim. Veio a mãe de um ex-aluno meu falar comigo, falar, ai, professor, olha aqui como é que tá, mostrou que ele passou para a faculdade de medicina, ficou 5 anos, se não me engano, tentando, mas ele queria chegar lá, e ele conseguiu. Ah, mas tem gente que vai criticar, falar para que tanto, cara, ele conseguiu, porque a gente fala isso muito aqui, no final da vida, né, aquele amigo da barbearia não vai estar lá, aquele cara que passou na tua vida, que te deu um toque ou te deu um conselho que você não seguiu, não vai estar lá, sua mãe e seu pai não vão estar, né? O natural é esse, vai estar você. Sim. E você vai olhar para trás e falar, e aí, a vida valeu? Cara, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, eu corri atrás do meu sonho. Porque na verdade é só isso que importa, né? É só isso que importa. E aí você fala, não, corri, consegui construir. Agora imagina você chegar no final e falar, pô, eu tinha sonho de ser isso, 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 e não fiz nada por medo ou por achar que não era possível. O que me motivou a continuar nessa jornada era o pensamento que eu tinha e tenho, e é o que eu passo até hoje, tá? O tempo vai passar de qualquer jeito. E daqui a 5 anos, o que você fez? Eu vou parar e não vou concluir a faculdade? Ou eu vou continuar daqui a 5 anos e eu vou estar com o meu diploma, vou estar lá com a minha carteira do CREA no final desses 5 anos? Então, já que o tempo vai passar de qualquer jeito, eu vou continuar nessa jornada aqui, vou continuar nessa caminhada. E eu abro um outro parênteses aqui sobre a sua visão, que eu achei muito interessante, que é a visão correta de quem está buscando fazer, por exemplo, uma faculdade. Que é o seguinte, você estava ali na barbearia e falou, cara, eu preciso fazer mais para eu conseguir mais. Eu entrego mais, eu consigo mais, né? E certamente você trouxe isso para a engenharia. Na hora que você se forma engenheiro, você falando, beleza, o que eu preciso entregar, a gente vai chegar nesse ponto. Sim. Porque tem muita gente que faz o seguinte, eu tô trabalhando aqui e aí eu tô fazendo faculdade. Aí tu fala, pô, beleza. Aí quando chega no final da faculdade, formou, pegou o diploma, aí fala, tá, cadê meu emprego? Aí tu fala, não é assim que funciona. Porque parece que por você ter feito um ensino superior, você ganhou um direito de ter seu lugar ao sol. Não. Não. Você ganhou um dever. Qual o dever? De ser o melhor engenheiro possível. Quando te contratarem, você tem deveres ali a cumprir. Como eu. Eu me formei médico. Cadê meu paciente? Não, você vai entregar o seu serviço e isso vai aos poucos acontecendo. Eu não adquiri nenhum direito. Eu adquiri um dever. Um dever de quê? De ser o melhor médico à luz da melhor ciência para o meu paciente. Você acaba adquirindo, né, a qualidade de procurar algo específico. É só isso. Porque agora você é uma pessoa qualificada para procurar um trabalho na sua qualidade. Porque agora você é engenheiro, você é médico, então você não vai procurar algo como engenheiro. Você vai procurar algo na área da medicina. É isso, exatamente. Eu estou só desmistificando a visão de que é simples. Ah, não, eu vou me dedicar, vou fazer uma faculdade, as coisas vão melhorar. As pessoas, né, acabam se desiludindo. E aí, quando eu pego, por exemplo, Uber,
eu encontro diversas pessoas que estão dirigindo Uber, nada contra quem dirige Uber, Sim. mas a pessoa fez, e ela fala, eu fiz faculdade e tal, eu fiz É. faculdade e tal. Tem até E aí, brincadeira com engenheiro com isso, né? é isso, Não fez engenharia pra né? virar Uber, né? É. Mas aí, quando você vira o profissional, advogado, engenheiro, enfim, Se não tanto, arregaçar a manga, se você não correr atrás e continuar... perseverando. Exato. Eclesiastes 3 diz o seguinte: existe o tempo certo para todas as coisas. Então existe já esse tempo certo para todas as coisas. Só que para que isso aconteça, você precisa plantar e esperar o tempo certo. A pergunta que fica: tem como fazer um bebê em 2 meses? Não. Qual é o tempo de um bebê? A engenharia tem um paradoxo desse daí, né? Você fala, olha, não adianta você juntar 9 mulheres grávidas que vai sair bebê em um mês. Não é isso, né? Tem um amigo engenheiro que ele falou isso uns dias pra mim. Falou, cara, é o tempo do processo. É Você vai isso. demorar 9 meses. É isso. Não adianta você querer juntar uma opção de mulher grávida aqui que vai sair um bebê. É isso. Não vai, É tem um isso. As processo. pessoas querem um fruto, mas não querem dar valor à árvore. Você falou de Também tem isso. Eclesiastes, eu sempre falo com meus pacientes, enfim, quando eu falo sobre o processo, eu falo sobre a passagem de Caná, onde Jesus, Deus, todo-poderoso, poderia simplesmente fazer assim, ó, pronto, Tá vinho. resolvido. Mas não. Ele primeiro chama, você fala, enchei as talhas de água. E quando está escrito lá, eles falam, encheram até a boca. Ou seja, fizeram e fizeram bem feito. Fizeram com Até empenho. o limite. Isso, fizeram o máximo possível. A ordem foi encher as talhas. Eles fizeram muito bem feito. E depois do processo feito, ele operou o milagre. E a água se transforma em vinho. Então, quando a gente fala aqui sobre a caminhada no estudo da faculdade, no caminho para uma formação, no caminho para um concurso, é encher as talhas de água. Né? Na fé de cada um, as pessoas pedem, não, Sim. Senhor, Deus, me dá essa graça, eu quero chegar nesse local, eu quero ter isso, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter essa diferenciação. Tá, ele fala, enchei as talhas de água, mas ó, enche até a boca. Porque senão não dá para operar o milagre. Mas aí é que tá. Né? Ele não manda encher até a boca. Ele fala enche. Não, enche. Enche. E aí a pessoa vai lá e faz. O problema é que as pessoas querem colocar até a metade. Colocar até a metade não é encher. Não. Encher é encher. Exato. É fazer de fato a coisa como tem que ser. Exato. E como é que foi esses 5 anos de faculdade nessa coisa? Ele falou que no segundo ano já começou a tocar sozinho o barco, né? Aí, E como é que foi essa aí coisa? eu Pensou passei- em parar? Pensou em A todo desistir? momento eu passei. Aí eu passei a pagar a minha faculdade sozinho. Então eu passei a levar a barbearia mais a sério. O que era um hobby ou uma brincadeira se tornou de fato uma profissão. Então eu tinha que ter horário, que eu passei a ter horário, né? Que eu tinha um horário para chegar, horário para sair, porque eu tinha que sair para a faculdade. Tinha que administrar aquele recurso ali. Então quem é barbeiro sabe a dificuldade que é você administrar R$ 15 de um dia, R$ 10 do outro, 25 de um dia, 50 do outro. Você não pega no final do mês lá seus 2, 3, 4 mil, toma aqui. Não é assim. Você até faz bastante dinheiro, tá? Barbeiro faz muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que o problema do barbeiro é que o dinheiro é muito pingado. É 15 num dia, 10 no outro, 25 no outro. Aí tem dia que ele faz 100. Tem dia que ele faz 200. Mas tem dia que ele faz 30. Tem dia que ele não faz nada. Acontece. Então, administrar isso, acho que é a maior dificuldade de todos os barbeiros, né? E aí, eu passei a lidar com esse manuseio, né, do dinheiro e pagava minha faculdade, tinha dificuldade para ir. Meu pai não podia me levar sempre, não tive essa moleza, né, do meu pai me levando até a porta da faculdade, me buscando da faculdade, que alguns alunos têm, né, mas nem todos. Eu estudava à noite, tá? Quem estuda à noite é trabalhador, então tinha essa conversa na faculdade. Faculdade de manhã é para quem tem a vida mais fácil, de tarde também. Agora, faculdade à noite é para quem é trabalhador. Então, eu estudava à noite. Então, tinha isso também. Então era bem complexo essa questão. Fora, às vezes que eu tinha que estudar, mas eu tinha que trabalhar também, porque não é só ir para a faculdade. Você tem que sentar lá, tem que entender, e você está cansado de um dia de trabalho. Eu trabalhava em pé. O dia todo em pé, eu não cortava cabelo sentado, corto cabelo em pé. Então, o dia todo em pé. Então, sua mente está cansada, está saturada de muita coisa, e você ainda ter que assistir aula de cálculo, física 1, 2, física 1, física 2, física 3. Então, se torna mais cansativo ainda. E aí a vida é sobre abdicar.
nesse período, deixei de sair. Já não sou muito de sair, né? Mas deixei de sair bastante. Quase não curtia festas de família. Fiquei um pouco mais fechado para isso. Porque o tempo que eu tinha que estar dedicando a estudar, né? Tanto na barbearia para melhorar, otimizar o meu tempo, porque eu buscava também otimizar o tempo que eu cortava cabelo, eu cronometrava para otimizar, ganhar esse tempo para entregar qualidade. Eu ia falar sobre isso depois, estava esperando você terminar. Você entende o porquê que você cronometrava? Só para entender. Eu cronometrava na minha cabeça, tá? Eu cronometrava para sempre buscar um padrão do que eu estava fazendo. Se eu demorava muito num corte, eu queria entender o porquê eu estava buscando muito, ou porque eu estava demorando muito. Então, era basicamente para melhorar o meu processo. Tá. Por isso que eu cronometrava. Isso para tentar ser mais ágil. Exato. Assim, você estava fazendo um cálculo que todo mundo que trabalha com serviço, no caso do barbeiro, ele se encaixa. No caso do hospital é a mesma coisa, que é taxa de ocupação. O que você estava fazendo era aumentando a taxa de ocupação. O que é o que acontece? Se você demora 1 hora para cortar o cabelo e você trabalha 8 horas por dia, então o máximo que você vai conseguir são 8 cortes. E você nunca vai conseguir 8 cortes, porque você não tem fila para cortar toda hora. Então você vai conseguir uma porcentagem desse corte. Então, o tempo realmente ele é importante para você conseguir aumentar o número, o seu teto. Porque se você tem 70% do teu teto, 70% do tempo eu estou cortando, 30% é ocioso. Então, é 70% do máximo que eu consigo. Então, ser rápido também é agilizável. Então, assim, intuitivamente, você chegou a uma coisa que a galera, às vezes, passa anos e não percebe. Sim. Exatamente. Eu vejo quando eu vou cortar cabelo fim de semana, que é onde a galera vai muito mais cortar cabelo, né? E eu vejo lá o cara demorando um tempão pra cortar o cabelo. Eu falo, cara, esse barbeiro não tá entendendo. Tá dinheiro na mesa, exatamente. Sim. Porque o tempo que ele vai passar ali é o mesmo. Sim. Mas ele pode fazer mais ou menos dinheiro. Porque o tempo é limitado pra todo mundo. Não tem ninguém que, vou falar com o prefeito vai me dar mais 2 horas no meu dia. Não vai. Não tem como. É impossível. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Exato. A diferença é como você usa ela. Exato. Essa é a diferença. Eu fazia isso, né? Então, otimizava o meu tempo dentro da barbearia para cortar mais rápido, às vezes para parar um pouquinho para poder estudar um pouco. Então, minha vida durante esses 5 anos foi exatamente isso. E outra, as pessoas que sentavam na minha barbearia ali, eu falava, eu faço engenharia. Se um dia você souber de um estágio, não sei, já tava ali, porque na barbearia você atende todo mundo. Da pessoa com menos recurso a pessoa que tem mais recursos. Então, não tem e não tem essa, tá? Seja na Baixada Fluminense, seja na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. Essa semana eu fui ao mercado, aí tinha uma barbearia aqui no Guanabara, aqui. E aí eu falei, vou cortar o cabelo. Tava precisando cortar o cabelo, parei ele pra cortar o cabelo. E aí o barbeiro tava chegando e começou a discutir com a moça do balcão sobre o horário de atendimento, sobre, cheguei atrasado, mas cadê o fulano que não chegou, que não sei o que lá, e ficou um clima meio, sabe? E eu ali no meio esperando pra ver se alguém cortava meu cabelo, ali, senta aqui, não sei o que e tal. E aí no meio do corte eu falei, cara, posso passar uma visão? Assim, o cliente não tem nada a ver com o teu problema de horário, de não horário. Isso é coisa de bastidor. E aí trouxe uma visão para ele que para quem está trabalhando com isso, quem trabalha com serviço, eu sempre passo essa visão. E eu quero deixar aqui registrado. Que era assim, o modelo Disney. E eu passei isso para ele. Eu falei, cara, o que acontece? Se você for na Disney alguma vez, a Disney é um modelo de sucesso no mundo, né? Todo mundo quer ir na Disney. É um negócio louco. As pessoas vão, quem tem condições, quer ir todo ano se deixar. Aí você fala, cara, o que tem de mais lá? Nada. Não tem nada demais lá. Já fui e não tem nada demais. É um parque, né? Só que por que se torna especial? Porque o modo deles entregarem o serviço. Que eles falam, se você vê a placa nos locais lá no parque, não tem pessoas, convidados, enfim, público tal, para convidado. Quem vai no parque, eles chamam como convidado. O colaborador dele não é colaborador, é elenco. Porque tudo que eles oferecem para você é um show. Então você é o convidado deles para assistir o elenco, né, o cast member lá, a oferecer para você um show. E é isso que todo mundo que trabalha com serviço é chamado a ser. Um personagem, que na hora que você chegava na barbearia, você pontou isso muito bem, falou, eu comprei uma roupa, porque se eu me vestisse melhor, eu traria mais valor ao meu serviço.
E realmente, você colocou a sua fantasia, colocou o seu uniforme da barbearia, agora eu sou o Fábio Barbeiro. É isso. E o barbeiro, ele entrega um serviço que é de fato uma experiência, um show para o meu cliente, encantando ele. E você aplica isso em todos os lugares que você for atuar, Sim. certamente você vai ter sucesso. Exatamente. E assim, se vale, né, deixar uma mensagem para os barbeiros aqui, o cliente não tá nem aí se o cabelo dele tá extremamente na régua. E isso eu demorei muito para perceber. Muito, muito. O cliente, ele quer ser bem atendido, ele quer ter o corte dele rápido, né? Quer ter uma mínima qualidade no corte. Quem liga para o detalhe do corte, para como tá muito na régua, é só o barbeiro. Então não se importem com isso. Você que é barbeiro, está assistindo, não se importe com isso, porque não faz diferença. O que faz diferença é exatamente o que você falou. Não discutir, tá bem apresentável. Você entregar um serviço bom ali. Porque hoje todo mundo corta cabelo, gente. Todo mundo corta cabelo. O que diferencia um bom barbeiro de um barbeiro mais ou menos é o detalhe. Como que aquela barbearia tá? Ela tá cheia? Tá cheia de gente falando besteira? Tá cheia de gente sem camisa? Então é isso que importa. São detalhes. Detalhes são tão importantes que não deveriam se chamar detalhes. E as pessoas não se atentam a isso. E é o que faz a diferença para você, né, que tem uma barbearia, tem um negócio, até um serviço, vale para quem tem um restaurante, uma lanchonete, é o detalhe. O que vai fazer a diferença é o detalhe. Porque o serviço, diferente do produto, ele é produzido, entregue e consumido ao mesmo tempo. Então não tem como eu fazer controle de qualidade. Não tem como eu fazer, se eu vendesse biscoito, eu fiz a fornada de biscoito e não ficou legal. Eu tiro, Descarta e faço faz de outro, novo. até que fique perfeito, eu vou lá e venda. Coloco na melhor embalagem, acabou. E outro detalhe muito importante para quem trabalha com serviço, que é o nosso caso, né? Você faz, entrega e o seu cliente consome ao mesmo tempo. E você não consegue estocar. Ou seja, o que você não fez hoje, você não faz amanhã. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você que trabalha com serviço não fez hoje, não entregou. Ah, não, mas amanhã eu compenso. Amigão, não compensa. Por quê? Eu falei para você, se você faz 8 cortes por dia, você trabalha 20 dias no mês, você faz 8 vezes 20, 160 cortes no mês. Beleza. Ah, não, se eu não for trabalhar hoje porque eu não quero trabalhar. Beleza, 160 menos 8. Ah, mas amanhã eu vou fazer. Não vai fazer 16. Não vai, não tem como. Porque um corte demora 1 hora nessa nossa conta, É. né? Então, você não consegue... Agora, a venda não. Por quê? Comprei uma caixa de chiclete. Não quis vender hoje. Amanhã eu vou dar o gás, eu vou vender o chiclete de hoje e de amanhã. Se em 4 horas eu vendo 10, eu fico mais 4 horas, então tá tudo certo. Bati um dia ou do eu outro. dou o gás e vendo mais, Sim. faço meu cliente uma promoção, etc. E eu consigo fazer. Hoje em Agora, dia a facilidade de anunciar, e aí tem maneiras de forma exponencial. Então, exato. Exatamente. Já o serviço, não. Não tem como. Né? E aí você se viu nesse ambiente onde muita gente tá, que é ter que entregar um serviço de qualidade, uma experiência, resultado e cansado porque tem que te dar cálculo. Exato. Né? E durante aí, alguns anos. 5 anos. Foram 5 anos sugados. Mas, né, perseverei. Dona Patrícia sempre ali, ó. Não, a vida não é essa molezinha que tu acha que é, não. Vambora. Vambora. Não vai parar agora. Continua. É assim que faz. E vambora. E não deixou de desistir. Concluí a faculdade. O apoio familiar nessa trajetória realmente foi fundamental. Foi fundamental. Porque eu acho que se eu viesse de uma base, né, que não faz tanta questão, né, porque a gente tem isso também, que acha que a faculdade não é tão importante, que foi o caso da minha mãe. Quando minha mãe decidiu, minha mãe já fez faculdade, minha mãe já tava, já me tinha e tinha meu irmão. Então, assim, ela já tinha uma idade. E aí minha avó virou pra ela e falou, pra que tu vai fazer a faculdade agora? Não faz sentido. E então não foi o mesmo cenário que ela me apresentou. Então, eu tive esse apoio, né? E graças a Deus eu tive esse apoio, me formei engenheiro. E aí eu caí no que você acabou de falar. Cadê meu emprego? Que era pra estar aqui, não tá, hein? Exatamente isso. E aí, numa conversa, né? Dentro da barbearia, surgiu um amigo, um irmão, que depois se tornou um sócio, que nas andanças dele conseguiu uma obra, me ligou, falou, consegue pegar uma obra? Falei, consigo. Eu tinha, sei lá, 3 dias, 5 dias, 1 semana de formado. Consigo, então tá bom. Mas um contato que você já veio construindo ali durante a faculdade. O que eu já tinha perturbado esse cara pra conseguir uns estágios pra mim é brincadeira.
E eu É queria isso. estágio de qualquer jeito, remunerado, sem remuneração. Se eu tivesse que pagar para estagiar, eu tava querendo pagar, porque eu também não fiz, tá? Nenhum estágio, não consegui fazer nenhum estágio dentro desse período, Tem, de tem uma 5 frase, tem anos. uma frase que eu gosto muito que você tentou aplicar aí, que é network vale mais do que dinheiro. Né? Ou seja, Vale, o conhecimento, a tua rede de contatos ali vale mais do que dinheiro quando vale. você está querendo alcançar o seu espaço, né? E você Exatamente. estava tentando, ao mesmo tempo que fazia um, né? Já tava incluindo o outro ali, É, tinha que exato. colocar de alguma forma, tava colocando a oportunidade, tava criando a minha oportunidade. Porque eu acho que é isso, as pessoas elas eu falo das pessoas da Baixada Fluminense porque eu vim dessa realidade, tá? Elas se colocam num papel de vítima e ficam ali, cruzam os braços e falam: ó, mas Deus não está olhando por Nilópolis, Deus não está olhando aqui pra mim em Olinda. Não tende a fazer isso, porque mas pra mim é muito mais difícil. Pra todo mundo é difícil. Agora, o que define se pra você vai continuar difícil ou não é o quanto você tá lutando por aquilo ali, o quanto você acredita naquilo ali. Pagar o preço. Pagar o preço. O que a Paga o gente sempre preço. fala aqui, pagar o preço. Eu falo, meu filho, olha só, quem dedicou mais? No final da linha é isso. É isso. Né? É como se você trouxesse uma carga de dedicação e colocasse na balança. E aí? Cadê tua Isso aí. dedicação? Cadê teu empenho? Dentro de 5 anos, eu paguei o preço. Paguei o preço de, às vezes, de madrugada. Teve uma vez que eu virei pro professor. Falei, professor, pô, eu não tenho seu trabalho. Como que eu vou apresentar um trabalho desse de não sei quantas laudas e ter que chegar aqui e apresentar o trabalho? E aí o professor virou pra mim e falou assim, de madrugada, o que você faz? Falei, o que eu faço? Eu durmo, pô, não sou o Batman, pô. Eu durmo. Ele, não dorme, paga o preço. Naquele momento eu juro que eu queria agredir aquele professor. Mas depois eu olhei e eu vi que a vida era exatamente aquilo. Ou você tá no jogo e você faz acontecer, ou você vai ver acontecendo. É simples. A matemática ela é simples e lógica. Eu tenho dois cenários que eu vivenciei exatamente isso que você falou, que foi um no ensino fundamental, que a professora falava para mim, a professora Glória, falava, a diferença se faz à noite. Durante o dia todo mundo estuda igual. Você e o teu concorrente número um, ele estuda igual a você, ele se dedica igual a você, trabalha igual a você. Agora, à noite, o que você está fazendo? Quando ele dorme, você faz o quê? Aí tem aquela frase, né? Faz o que eles dormem, enquanto eles dormem e vive o que eles, né, sonham. Mas isso é verdade. Isso é realmente verdade. E depois eu tive uma palestra com o astronauta Marcos Pontes, em 2011, no final do PH, quando estava terminando o PH, já tinha feito vestibular, enfim, estava ali prestes a fazer, se não me engano. E ele falou que ele saiu do interior de São Paulo e foi para a NASA. Né? Aquele negócio, vai estudar para a NASA? Ele estudou para a NASA. Né? Loucura. Ele chegou no ITA, já era mais velho, né? Depois foi para a NASA. E ele Sabia falou que pouco, e ele sabia falou pouco. isso. E ele falou que ele sempre seguiu o conselho da mãe dele. Que uma vez ele chegou em casa muito triste, abatido, porque as pessoas que ele trabalhava numa linha férrea, tinha um trem de carga lá na região dele, ele trabalhava na manutenção da linha férrea. E aí ele falava que queria estudar, que ele queria ser piloto, que ele queria voar, e as pessoas zombavam dele. E aí teve um dia que ele chegou em casa cabisbaixa, mente fraca, falou, pô, tal. A mãe dele viu ele assim, puxou ele pro canto e falou, olha só, meu filho, aprenda uma coisa, você pode tudo que você quiser nessa vida, desde que você trabalhe muito, né? Estude e sempre, sempre faça mais do que esperam de você. Cara, quando ele falou aquilo no palco, eu me arrepiei, que eu falei, cara, é isso, eu acredito nisso. Você consegue tudo, desde que você trabalhe, estude, sempre faça mais do que espera de você, que é a fórmula que o Fábio aplicou. Estava ele trabalhando para poder fazer as coisas se tornarem possíveis, porque sem o seu trabalho e sua faculdade não se paga sozinha, a sua alimentação não chega porque você é um bom rapaz, né? E aí você estava estudando e estava fazendo mais do que esperava. Peraí, mas eu vou chegar em casa agora, eu vou entregar um pouco a mais, e um pouco a mais, e um pouco a mais. E todo dia um pouco a mais. É isso, E é todo dia isso. um pouco a mais. Concluí a faculdade. Consegui pegar essa minha primeira obra. Entreguei a obra junto com esse irmão. Entreguei muito essa obra. E fomos caminhando, né? Depois tive uma oportunidade de um novo trabalho dentro dessa jornada, sendo que o trabalho era para um cargo menor do que eu tinha estudado para exercer, né? Eu já era engenheiro civil, formado com meu CREA já, e a oportunidade que eu tive foi de técnico de construção civil. E eu abracei, falei, e agora? Eu vou. Entrei, mergulhei de cabeça. E aí entra o que você acabou de falar, entregar muito mais do que de fato eu fui pago para fazer, né?
Eu lembro que eu ganhava em torno de R$ 3.000, 3.100, né? De maneira bruta. E líquida era 2.700, alguma coisa assim, em torno disso. Mas eu acreditava, né? Até porque eu estava num lugar muito bom. Eu participei da obra do bicentenário da Quinta da Boa Vista, né? Da reforma da Quinta da Boa Vista. No final, por eu entregar tanto, tanto, eu recebi o título de engenheiro civil sem ser engenheiro civil da obra. Eu não estava como engenheiro civil. No papel, eu estava como técnico, mas eu trabalhava mais do que o engenheiro civil que estava nomeado naquela obra ali. E em todos os lugares. Todos os Quem é lugares. pra ver, tá vendo. Exato. A gente acha que não, mas sempre tem alguém olhando. E Sim. aquilo chama atenção, Sim. né? Assim, às vezes, eu lembro de morar em outro condomínio e tinha um porteiro que era muito bom. Um cara muito proativo, sempre muito simpático, sempre muito atencioso e nunca pediu nada em troca. Era o jeito dele. Ele fazia porque ele gostava de fazer. Sim. E uma vez ele falou pra mim que ele vinha de não sei aonde, acho que da Baixada também, se não me engano, era de Paracambi. É longe, hein? Longe demais, longe. O cara vinha de trem, depois pegava um ônibus, não sei o quê, ou seja, o cara acordava de madrugada para chegar no trabalho, ele chegava rindo e grato porque tem um trabalho, porque ele ficou tanto tempo desempregado, vendendo coisa, não sei o quê. Ele tinha uma gratidão, ele empregava muito. Eu falava, cara, se eu tiver que contratar alguém, é uma pessoa dessa. Esse cara aí. Esse cara aí, porque ele entende o valor do trabalho, ele sabe que ele, sabe? E as pessoas estão observando, assim como foi o caso lá da obra no início, né? Em 5 meses, eu recebi uma efetivação. Saí dali, e aí o prefeito, né, o Eduardo Paes, que era prefeito do Rio, ele pegou e falou, preciso de você trabalhando comigo. Chamou para trabalhar com ele, como engenheiro civil, e aí eu participei de outras obras, como Parque Garota de Ipanema, revitalização do parque, fui responsável como engenheiro, estava lá, no show da Madonna, aquela revitalização que faz no calçadão, de Copacabana, eu estava lá. Então, e outras obras, né, durante o Centro Histórico, revitalização do Centro Histórico, eu estava lá entregando sempre o melhor. Cara, muito bacana. E oriundo da família humilde de Nilópolis, dentro da barbearia. Exato. De dentro da barbearia. Isso é muito bacana. Exato. Né? Assim, você fala, se você chegasse para você, barbeiro, lá atrás, nisso, e falava, olha, um dia você vai estar trabalhando em grandes obras aqui, ó, como engenheiro civil. Você fala, engenheiro o quê? Não tem como. Não tem como. Né? Não tem como. Então, assim, naquele início, isso era impossível. Mas o acreditar diário nos pequenos esforços, nos pequenos trabalhos, que parece pequeno, né? Sim. Naquela lida diária, no acreditar, no ser cego para o impossível, Sim. te fez chegar onde você está hoje, Sim. né? E assim como também quem assiste a gente pode falar, cara, eu posso estar na barbearia, eu posso estar no balcão, eu posso estar atendendo caixa de supermercado, mas eu posso sair dali e ir para outro lugar, Sim. desde que faça escolhas corretas, né? Exato. Aí eu, para concluir essa história, cheguei num momento semelhante ao seu, de estar num lugar muito bom aos olhos de todos, né? E essa história acaba sendo uma história legal. Pô, o cara que é barbeiro se torna engenheiro, está nas maiores obras do Rio de Janeiro, cartão postal do mundo. Para mim isso é maravilhoso, para minha família então incrível. Me encontrei num cenário onde não fazia mais sentido estar ali. E aí minha família olha e fala: você tá ficando louco? E endoidou. Agora ele tá ficando louco. Mas eu tinha um cara, né, que tava comigo, do meu lado ali, aquele cara que me deu a primeira obra, tava do meu lado ali, que a gente se tornou sócio. Nós abrimos outras empresas juntos, mas eu acredito, né? Sempre acreditei que eu fui chamado para algo muito maior. E esse cara, louco também igual a mim, tá? Então, assim, você que tem um negócio, que tem vontade de ter um negócio, tem um sócio, né? O ideal, tenha alguém do seu lado que seja mais louco que você. Um exemplo, eu venho com uma ideia doida, ele vem com 2, 3, 4 ideias piores que a minha, tá? Então, assim, mais longe ainda. Eu tenho até receio, às vezes, de levar umas ideias pra ele, porque ele vem com umas 2, 3 em cima. Você fala, vou voar. Ele, por que não ir pra Lua? Exato. Eu vou voar, então deixa eu amarrar a hélice aqui que eu vou junto contigo. Então vamos voar de quê? É assim. Então eu já tenho até certo receio. Então arrumem essa pessoa. Até que eu sempre tive vontade, né, de transformar vidas, ajudar pessoas. E eu fazia isso através da engenharia. Porque eu achava que ainda o que eu estava fazendo dentro dessas obras era pouco.
E aí eu comecei a criar vídeo, né, para o Instagram, ensinando, ajudando as pessoas a construírem mais barato. Meu TCC foi falando de obras, né, mais baratas, sustentáveis. Então, eu tinha vídeos ajudando barbeiros a construir barbearias mais baratas, construir casas mais baratas, enfim, tudo relacionado à obra de forma mais fácil e mais barata. Porque o meu papel era ajudar e alcançar mais pessoas, né? Chegou um momento que para mim não estava bom isso. Mesmo nesse cenário lindo. Eu sempre achei que o meu papel era transformar vidas. E aí cheguei para esse cara, né, meu sócio, aí eu virei para ele e falei: "Irmão, eu tenho uma vontade de ajudar pessoas e tal". Ele: "Pô, cara, eu tenho um instituto que a gente consegue entregar uns brinquedos lá, não sei o quê. Pô, vamos lá". Fui com esse cara. E aí, chegando no instituto, e aí, gostou? Fizemos a ação, né? Foi um instituto de câncer que a gente foi lá, arrecadamos brinquedos, levamos para essas crianças. E aí, ao fim, né, dessa ação que a gente fez, ele falou: "Cara, eu tenho um instituto guardado. Quer tocar comigo, não?" Eu falei: "Cara, que loucura. Ah, vambora." Achando que era só uma brincadeira, né? Vamos fazer uma ação aqui, outra ali, achava que era só isso. E aí, o instituto começou a crescer. Um instituto que estava no papel, né? Estava todo documentado, tudo certinho. Eu entrei ele estava como presidente, me colocou como vice-presidente, e a gente montou o quadro, né, do instituto, o instituto sem fins lucrativos, e a gente começou a trabalhar, a fazer ações. E aí a irmã dele era professora de jiu-jitsu, ele convidou ela para participar ali com a gente, e ela começou a dar aula de jiu-jitsu de forma gratuita em Nilópolis, para a comunidade. E a coisa começou a crescer. E eu falei: "Cara, é isso aqui." Conseguiu entregar valor que mudasse, de fato, a vida das pessoas. Exato. E aquilo alimentando, né? Isso aí. E aí, pra mim, aquilo ali começou a fazer total sentido. É isso. E aí eu virei pra minha família e falei: "Agora eu preciso sair disso aqui que eu tô, porque eu preciso me dedicar lá." E aí o pessoal... "Não, você tá ficando maluco, pô. Isso aqui é loucura, pô. Loucura." Mas, pelo tempo que eu já tinha ficado lá na prefeitura, né, trabalhei muito tempo, eu consegui me estruturar, né, fazer um caixa, me estruturar pra trabalhar onde eu queria trabalhar, onde eu acho que eu tenho um potencial, onde a gente tem um potencial de crescer, ajudar pessoas. Então, assim, para quem até tem curiosidade de conhecer disso aqui que a gente está falando, o instituto é Instituto Cursando Arte, né? Instituto Cursando Arte. @Instituto Cursando Arte, o arte no final sem o T, sem o E no final, tá? É o arte com T mudo. Então, lá, e aí a gente cresceu tanto que a gente saiu de 3 salas, né? E foi para 14 salas, uma quadra, estacionamento, tem área gourmet. Então a gente empresta, às vezes, o instituto para as pessoas fazerem uma festa. Lá a gente tem, na área da saúde, fisioterapia, nutrição, ortopedista, ginecologista, clínico geral, psicologia, e tudo isso, ou algumas coisas de maneira gratuita, né? Porque a gente consegue parceria, consegue colocar gratuito, outras coisas com uma taxa bem baixa. Um exemplo, fisioterapia. Uma sessão de fisioterapia que é R$150, R$250. Lá a gente cobra R$15. Então, você vê essa transformação. E aí é sobre entregar tudo de maneira abundante, com qualidade. E aí é sobre encher o pote. Isso é encher o pote. É isso. Aí na área do esporte, a gente tem futsal, funcional, kickbox, jiu-jitsu, pilates. Pilates tá esporte e saúde, né? Pilates, dança de salão, charme. Então, isso é encher o pote. E isso cria também ali um ambiente de convivência da Exato. comunidade, fazendo que as pessoas consigam ter um ambiente, porque isso é difícil hoje, as pessoas cada um no seu, olhando tela de celular, olhando o palco dos outros. Exato. Porque ali, me corrija se eu estiver errado a minha visão sobre esses ambientes, quando você está ali, num pilates, numa aula tal, você está dividindo com quem está ali com você o bastidor. Sim, né? sim. Qual é o bastidor da minha vida? A pessoa está ali falando das dores dela, dos desafios dela, das lutas, e aí você fala, poxa, eu também tenho essa luta. Então é normal. Passar dificuldade é normal. Porque eu tô olhando no Instagram e é só glamour.
É isso. E as é pessoas isso. estão ficando depressivas. E a Porque gente elas consegue passam mostrar isso. e elas ficam cada uma no seu núcleo, dentro de casa, trancado, não convive, não vai para canto nenhum, fica só ali vendo tela e vai dormir, aí acorda, vai para o trabalho, e acha que aquilo. A minha vida é uma bosta. É. É E uma as bosta. pessoas, as pessoas que estão no instituto, elas conseguem. Hoje eu consigo ver. Eu sou uma das pessoas que mais tem transformação naquele lugar. Porque ver a transformação das pessoas e as pessoas comunicando isso, e além disso, é virar e falar assim: poxa, você mudou minha vida. Aí tu fala, pô, eu mudei sua vida? E numa conversa, pô, quando você tem, pô, 27 anos, 28 anos, completei 28 agora, tem 2 semanas, 28 anos, fala, pô, 28 anos, vocês fizeram isso tudo aqui e vocês conseguem transformar tantas vidas? Essa é a missão, esse é o papel do Fábio Júnior. É E aí, é exatamente o que você falou, a gente compartilha bastidores. A gente mostra que a vida é difícil, mas não impossível. É difícil, mas não é E aí impossível. você me pergunta, Anderson, por que que um médico anestesiologista tá fazendo, montando um estúdio dentro da própria casa, chamando gente para contar a história? Para isso. É isso. E aí, É, a gente é devolver para as pessoas a visão de que, olha só, a vida é feita de luta. Isso Olha a aí, história do de Fábio. escolhas. Olha a história do outro, que Isso aí. escolheram caminhar, né, pagar o preço ali e construir o extraordinário. A Né? vida é feita de escolhas. E até o ato de você não tomar uma escolha é uma escolha. Eu decidi não escolher aquilo ali. É uma escolha. Então, a vida é sobre escolhas. E a gente consegue mostrar isso na prática para as pessoas lá. Que é difícil, tem sua dificuldade, tem sua abdicação sobre ter esse império, né? O Instituto hoje está num tamanho muito grande. E você olha aquilo lá e fala, nossa, que lindo. Mas a gente consegue mostrar na prática que a gente regaça a manga, a gente coloca a mão e faz. Exatamente como você falou. Pô, é louco, eu sou médico, mas eu coloco num piso na minha casa. As pessoas falam, pô, você é médico colocando piso? Fala, porque no meu Instagram, eu tô na Disney. Mas a vida, pra eu chegar na Disney aqui, eu preciso economizar um pouco aqui, um pouco ali. A vida não é só esse glamour. Eu acho que hoje o acesso à informação é muito fácil. Então, a gente é bombardeado, né, de coisas maravilhosas e que na prática, na verdade, não é. E tudo parece fácil, né? Ah, não, vem aqui que eu vou fazer você fazer um curso que você ganha. Olha, só fiz 2 milhões. Rapaz, curso é mole, 50 mil no Tigrinho. Pra você pegar e joga aqui. Isso é muito fácil. E aí você arrebenta a vida de meio mundo de pessoas. Exatamente. Ganhando em cima da tragédia do outro. Exatamente. Isso. E o objetivo aqui é justamente o contrário. É falar, olha, não vai por esse caminho que parece fácil, não. Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Vai pelo caminho mais difícil, porque esse caminho mais difícil vai trazer mais resultado para você. Sim. Cara, sensacional, obrigado, tá? Eu que agradeço por compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Cara, sensacional, muito bom ver a história de quem saiu realmente lá de baixo e hoje conseguiu chegar numa visão que faz sentido hoje ouvindo a história. Mas se pegar só o recorte inicial, o recorte final, você fala, tá, mas como é que junta? Né? Com escolhas diárias, com abdicação, com empenho, com acreditar no possível. Fala, isso aqui, ó, impossível, aquela frase, né? Impossível é uma palavra grande que as pessoas utilizam para não fazer um esforço que você está fazendo. Sim. Ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível. Não, impossível não. Só é impossível porque você ainda não escreveu num caderno e não foi atrás daquilo ali. É isso. Sem procurar o como. É isso. Quando eu fui fazer o primeiro concurso, que foi Colégio Naval IPCAR, eu gostava muito de uma frase e eu escrevia em todos os simulados. Pena que eu não tenho nenhum daqueles simuladozinhos do Elite, né, para mostrar. Mas todos os simulados. Eu parava, os caras distribuíam o simulado e aí ficava lá esperando até tocar o sinal para começar a fazer o simulado, né, para cronometrar o tempo. E aí eu sempre escrevia na capa a mesma frase. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Para poder eu conseguir me alimentar daquilo, né? Para falar, olha, isso aqui parece difícil, mas não tem nada de difícil não, você vai conseguir. Você vai conseguir. Se perguntasse para mim, você vai estar onde ano que vem? Eu não vou estar no curso, vou estar no Colégio Naval. Ah, mas ano que vem não, que eu vou estar no Colégio Naval. Aí tu fala, pô, prepotente, né, cara? Tu é prepotente pra caramba. Como Bruno é que você acha? Bruno era assim. Como é que tu acha que tu vai estar no Colégio Naval, cara? Eu tô aqui há 5 anos e não tô lá. Tu fala, tá, mas eu vou estar. E no ano seguinte eu estava lá. E quando eu entrei para fazer o 3º ano no PH, para poder fazer o vestibular de medicina, eu falava, não, porque ano que vem eu vou estar fazendo medicina. E as pessoas falavam. E aí eu entendi que você não pode também falar, porque as pessoas te julgam.
Aí eu só silenciava, mas dentro de mim eu sabia, não, porque ano que vem eu tô fazendo faculdade. E no ano seguinte eu estava fazendo faculdade. Então, assim, quanto mais você deixa a visão do outro sobre o seu esforço entrar, mais difícil é. Menos você consegue executar. Exato. Mas quanto mais você deixar a visão do outro de lado e viver a sua vida, o seu sonho, com o seu empenho máximo, Mais você executa. você vai chegar lá. Sim. É isso. Aí, para finalizar, Sim. eu tô aqui como convidado. Eu sei que esse espaço aqui, você é o cara que manda, mas eu também gosto muito de aprender e queria muito ouvir de você, porque para mim você é um cara que tem sucesso, onde você, em tudo que você fez, passou pelo Colégio Naval, hoje você é médico, tem as suas projeções, sei que vai chegar longe, porque para mim quem passa no Colégio Naval, o resto é resto, é Que fácil. isso, nem todos. É fácil. Eu queria muito ouvir de você um conselho para não só para mim, mas para quem também está aqui te ouvindo, para que a gente consiga chegar num próximo nível. Vamos lá, eu acho que isso a gente é um resumo do que a gente falou nesse período de conversa nossa aqui. Ah, eu quero chegar num lugar muito distante. Não, você não quer chegar num próximo muito distante. Você tem que. Você falou, e eu só aprimoro o que você disse. Você não colocou no papel e não buscou. Não, você não colocou no papel e dividiu. Você tem que destrinchar o que você quer para saber que o como ele passa por diversas etapas do processo. Então, é entender o que você quer, ter clareza do que você quer. Eu quero chegar no ponto B. Sou no ponto A, vou chegar no ponto B. Tá. Mas para chegar lá, eu preciso de quê? E aí você tem que botar no papel e destrinchar o máximo possível. E aí, uma vez destrinchado, você fala, tá, e qual o tempo que eu tenho para fazer isso? Porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Esse Isso, destrinchar é trazer detalhes. trazer detalhes. É falar, olha só, eu preciso fazer primeiro isso, depois aquilo. Exemplo, na área acadêmica, que foi a área que eu segui, a área de estudo. Ah, beleza, eu tenho que chegar daqui até ali, eu tenho o edital do concurso. Então eu tenho que fazer matemática, eu tenho esse tema. História, eu tenho isso aqui, eu tenho tantos livros para ler. Português, eu tenho isso. Eu tenho que ter na redação assim. Destrinchar mesmo, tudo. Colocou no papel? Colocou. Agora você vai organizar no tempo que você tem. E sabendo o teu potencial de entrega. Porque não adianta você falar que você vai estudar de 7 da manhã a 8 da noite se você não consegue fazer isso. Então, de fato, qual é o teu potencial de entrega? O potencial de entrega é esse. Tá. Uma vez entendido quem eu sou, aonde eu tô e o que eu preciso fazer, agora é plano de voo. E aí, uma vez que estabeleceu isso, você não tem direito mais, se você quer sucesso, não tem direito mais de opinar sobre aquilo ali. Hoje eu vou estudar matemática, por quê? Porque o papel está dizendo que eu vou estudar matemática. Ah, mas eu não quero, dane-se. A tua vontade ficou de lado. Você tem que seguir o cronograma. É como se eu tivesse, ó, vou viajar daqui para Maceió. O que você tem que fazer? Tem que pegar a BR-101 e seguir. Ah, mas agora, depois do almoço, eu não quero, não. Quer saber? Eu vou voltar. E tu fala, meu irmão, tu nunca vai chegar. Porque você tem que realmente pagar o preço um dia depois do outro. Mas tem que ter clareza no que você está fazendo. Você tem que se conhecer muito bem. Saber aonde você está. Não adianta você chegar com uma ideia linda no papel, falar, não, que eu vou ser o astrofísico. Aí tu fala, tá, tu pode ser. Mas para você saber como ser o astrofísico, como chegar lá, você tem que saber exatamente quem você é hoje. E esse é o ponto que a galera trava. Porque dói olhar para o espelho. Dói. Quando você olha para o espelho e fala, eu não sei. Você vai arrumar desculpa que vão amenizar a dor de olhar para o espelho. A verdade é essa. Eu via isso nos meus alunos. Eu falava, cara, olha aqui, você está nesse ponto, X. Você é isso, você não sabe isso, você não sabe aquilo, não sabe aquilo outro. Fala, irmão, então eu sou um merda. Para chegar lá, tu tem que assumir que você não sabe para você conseguir aprender. Porque senão vai ter uma opção de gente aí que fala. Ah, não, isso aqui é mole, não sei o que, discurso bonito. Mas tá, faz aí. Prática, Fala, cadê? faz aí. Não, fazer resultado. não. Na tua área, você sabe disso. Tem gente que chega lá, você tem um problema lá no instituto, ou tem um problema numa obra. Vai ter que chegar alguém que vai falar, não, isso aqui é assim que resolve. Tu fala, resolve então. É o que mais tem. Você tá entendendo? Só que esse problema no outro, você vê. Só que as pessoas não fazem essa crítica à própria vida, à própria realidade. Autocrítica. Exato. Dói. Você olhar e você falar, eu não sei. Eu não tenho capacidade de chegar lá hoje. Beleza. Agora eu vesti a minha camisa real, eu botei a roupa de verdade, porque tem muita aparência, né? Sim. E às vezes as pessoas se confundem nessa aparência.
né? Pô, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho R$ 50 do gelo. E na hora que eu tô tomando meu gelo, meu amigo, com som alto no meio da galera, ali eu sou o cara. Eu sou o cara. Você tá fingindo que você é alguém, você tá amenizando a dor de enxergar quem você é. Você está sendo entorpecido pelo instante. Então, qual o conselho que eu dou? Cai na real, bota o pé no chão. Você quer? Quer mesmo? Como que você vai fazer? Aonde você está? Qual o caminho que você tem? Qual o tempo que você vai demorar para percorrer esse caminho? Porque não dá para chegar de carro daqui até Alagoas em 2 horas. Não dá. O carro não anda essa velocidade. O seu carro, você, anda a qual velocidade? Qual é o seu potencial de entrega? Porque cedo ou tarde você chega lá. Você vai demorar mais tempo ou menos tempo, mas você chega lá. Só que se você ficar se comparando com o cara do lado, que vai mais rápido que você, ou se comparando com o cara do lado, que não conseguiu nada, mas está ali arrotando que tem as coisas, está mentindo, né? Não está vestindo a carapuça real, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, é realmente ser sincero, por mais que doa. Por mais que doa. E, principalmente, não importar com a opinião dos outros. Eu falei uma coisa aqui muito importante que eu sempre levo para a minha vida, que é o que faz sentido para você não precisa fazer sentido para mais ninguém. Aí tirou onda, aí Porque fechou. é a sua vida. É a sua escolha. Então, corre atrás, paga o preço que você chega lá. E não escuta o outro dizendo que você não pode. Entendeu? Quando chegar o outro falando que não pode, você agradece, balança a cabeça, tapinha nas costas, virou ali, não leve em consideração uma vírgula do que o cara falou, porque ele está projetando em você o próprio fracasso. Né? Seguir esse caminho, eu acho que é o principal, é um bom ponto de partida para que a gente consiga ter sucesso. Né? E saber que não precisa apresentar nada para ninguém, porque no final das contas, morre e fica tudo aí. O que você construiu? O que você devolveu? Você sentiu isso. Mesmo novo, sentiu isso. Fala, beleza, eu estou devolvendo, eu estou construindo, eu estou edificando. Eu vejo a dona Shirley, que vende Pilates, e ela fala, cara, eu estou melhor, minha qualidade de vida melhorou. Caramba, é isso, beleza. É sobre deixar um legado. Eu estou me alimentando do meu trabalho, exatamente. E não é só dinheiro, porque dinheiro entra, dinheiro acumula e no final tá, e aí é vazio, né? Então, assim, tem que ter uma coisa que faça sentido. E aí eu abro um outro coisa que eu sempre vejo cara, eu vou fazer concurso para a área de fiscal de não sei o quê, do tribunal não sei o quê das contas. Fala, cara, tu sabe o que faz o tribunal não sei o quê das contas? Não sei, mas viu qual é o salário? Tu fala, pô, esquece. Como assim qual é o salário, cara? Não, o que dá tesão, cara? O que faz levantar da cama? Porque tem uma hora... É isso que sustenta, sabe? Tem dia que eu não tô querendo, que eu tô mal. Tem dia que eu tô mal, que eu tô desanimado. O que você faria por mais que você não ganhasse nada? Isso. E quando toca o despertador, eu falo, ainda bem que eu tô indo anestesiar. Tem semana que eu tô mal e tô trabalhando e gosto. Todo mundo sabe que eu tô no centro cirúrgico, eu gosto de estar no centro cirúrgico. E aí eu chego no fim de semana e falo, caramba, tem 10 dias que eu não mando guia de cobrança. Aí eu paro para poder ficar um dia, uma tarde, às vezes, mandando guia. Porque sem mandar guia eu não ganho. É um trabalho que eu preciso fazer. E repara, eu fiz a cirurgia 10 dias atrás e eu não sei nem quando é que eu vou ganhar nessa cirurgia. Eu descubro 10 dias depois, quando eu mando a guia. Porque aquilo ali, se fosse de graça, eu faria. Eu só não faço porque eu preciso pagar conta. Normal. Preciso pagar boleto, né? Então, eu consegui chegar nesse coisa. Ah, Anderson, então já entendi a tua missão, tua mensagem. Se eu largar tudo, fizer medicina, fizer anestesiologia, eu vou ser feliz. Não. E sou eu. Agora e você? Sei lá. E eu aqui, Anderson, eu faço o quê? Sei lá, não te conheço, pô. Busca você, teu autoconhecimento, busca você, a tua reflexão sobre si mesmo. E aí, quando você entender qual é a potência que é a tua, você vai entender a vida que vale a pena ser vivida. E quando você chega na vida que vale a pena ser vivida, tudo é fácil. Tudo é leve. Né? E aí, por mais que seja difícil, é algo tranquilo de se levar. É prazeroso. Não é que não tenha dificuldade. Vai ter. Mas é motivador. Sabe? Quando vem a dificuldade, você fala, que dificuldade boa. Vou fazer, vou resolver. As dificuldades que a gente passa, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente vira e fala, mas foi a dificuldade que eu escolhi passar, tô nem aí. É isso. Lidar com aquilo ali sorrindo. É isso. Então, assim, eu acho que é essa sinceridade diante de si, para começar a história. Não adianta você achar, porque
Se você for olhar, por que eu estou dizendo isso? Todos os dias tem concurso, todas as semanas tem concurso da Mega Sena. E são arrecadados milhões e milhões de reais todos os dias. Ou seja, milhões e milhões de pessoas acreditaram que algo que realmente é matematicamente impossível iria acontecer. Essa pessoa está mentindo para você, para ela mesma. Ela mesma. Se você nunca postou, cara, às vezes está acumulado, você vai fazer uma festa com os amigos, de brincadeira, fala, e aí, vai tentar a sorte? Vai que dá alguma coisa. Mas tem gente que realmente acredita, fala, não, que eu vou ganhar e eu vou ser milionário. Isso aqui. Não vai, cara. Se ela tivesse a mesma ganância, a mesma vontade. A mesma crença. Mesma crença. Para qualquer outra coisa que ela fosse fazer, ela ficaria multimilionária. É isso. Ela ficaria multimilionária. Se ela tivesse aquela fé ali que ela tem no jogo. É isso. Então, assim, jogo do bicho, tigrinho, etc. Por que as pessoas estão pegando o dinheiro todo que tem todo? Eu tenho 600 reais na conta, eu tenho 500 reais. Aí pega 500 reais e gasta em jogo. Sim. Não, porque se eu multiplicar, eu vou não sei o quê. Cara, não vai. Você tá sem chão, você tá sem luz. Bota o pé no chão, vê quem você é, vê onde você quer chegar, traça um plano de voo legal, se dedica, paga o preço, esquece tudo, morre, meu irmão, some e reaparece lá na frente. Foi o que você fez. Olha, eu vou emergir aqui, vou submergir, lá na frente eu vou sair diferente. Fez e saiu. É isso, parabéns. Obrigado mais uma vez. Irmão, obrigado, tá? Por ter me convidado para cá, ter me tirado de Nilópolis, lá do Instituto, vindo para cá. Muito obrigado pelo conselho, obrigado pela conversa, irmão. O que precisar, tô de pé à ordem, tá? Tamo junto. Valeu, prazer tê-los aqui, ter você aqui com a gente, compartilhar essa história. E você não segue ainda nas nossas redes sociais, segue lá, podcast Os Cegos, é muito importante. Né, compartilha os vídeos que a gente vem fazendo para que as pessoas possam enxergar que é possível sim construir uma realidade melhor, é possível sim construir algo que pode parecer impossível, né? E enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.